O Entre Elas recebe hoje o vereador Diogo Lube, ele que está no segundo mandato e é um defensor implacável dos direitos humanos. A gente vai conversar com o Diogo, não é isso, Marilene? Eu estou muito satisfeita de recebê-lo. Nós estamos, né, Regina? Sim, Porque a pauta dele como vereador é uma pauta que mobiliza muito nós, não sim. é? Nos mobiliza bastante. E eu acho que vai ser uma entrevista excelente. Obrigado pela sua presença, Diogo Lube. É um prazer recebê-lo aqui no Entre Elas. Obrigada mesmo. Bom, boa tarde. Eu que agradeço, né, o convite de vocês, que estão tão comprometidas também com as causas sociais. O programa de vocês é um espetáculo, vocês duas abrilhantam bastante. E a gente que agradece, né, por estar tentando também levar para a sociedade informação de qualidade com um programa de qualidade. Diogo, você hoje está na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, não é isso? E é um defensor das causas dos direitos humanos. Sim, eu sou presidente dos Direitos Humanos, né, da Comissão de Direitos Humanos na Câmara. Eu penso que todo ser humano deve ser um defensor dos direitos humanos, né, porque são direitos para todo mundo, né? Não tem essa coisa que direitos humanos é para humanos direitos, né? Os direitos humanos são 30 artigos, né, que existem e que fazem a vida estar em primeiro lugar, né? A vida de qualquer pessoa, independente do sexo, independente de onde a pessoa mora, independente do que ela pensa, todo mundo tem que ser protegido, né? Então os direitos humanos é a vida, né? Zela pelo princípio da dignidade humana. Qualquer coisa que não seja por esse viés é uma distorção do que os direitos humanos trazem pra gente. Então são artigos que você, mulher, que eu, homem, qualquer pessoa pode usar em qualquer momento se tiver a sua dignidade sendo, vamos dizer assim, prejudicada. Então eu penso que todo mundo deve ser humano, né? Você é um professor de história. Sim. Você abandonou o magistério enquanto está vereador? Não, Como é que ao é contrário, né? Eu estou vereador, né? Que é uma responsabilidade social quanto agente público. Eu só pedi licença, né, do cargo público que eu ocupo, né? Eu sou servidor público estadual, né? Eu sou professor concursado, então eu pedi licença para não confrontar dois vencimentos. Então, e eu continuo dando aula nas escolas particulares, né? Eu continuo dando aula em cursinho pré-vestibular, dou aula em 2 escolas de ensino médio e continuo com a minha atuação como professor, né? Eu acho que é extremamente necessário, né, ainda estar em sala de aula, porque a posição de político é um cargo, né? E os cargos eles passam, né? Então, minha pretensão é continuar sendo professor, que é minha paixão, é meu amor. Você falou de posição. Como é que você se posiciona politicamente? Eu sou um progressista, eu me considero um progressista, uma pessoa que gosta muito de direitos sociais, que trabalha muito os princípios dos direitos sociais. Sou um democrata, né? Me considero um social-democrata, um democrata acima de qualquer coisa. Né? Eu acho que a gente tem que dialogar. Eu penso que a bipolarização que o Brasil tem vivendo há muito tempo, essa coisa de direita e esquerda, de você se taxar ou de direita ou de esquerda, tem prejudicado muito o campo dialógico, o campo democrático. A gente tem que dialogar, nós temos que conversar com as pessoas, né? Uma rua que está precisando de conserto, ali mora às vezes um cara de direita, que se diz de direita, e um cara que se diz de esquerda. Então se a gente não dialogar e não pensar em criar uma ponte, né, em vez de criar um muro, a gente não vai conseguir resolver aquele problema. Então, eu sou um cara que gosta da mediação, gosto do debate, do diálogo, respeito muito as posições, desde que essas posições não descambem para um extremismo, para violência, para incitação à violência ou para incitação à irresponsabilidade social. Tenho pavor da necropolítica, daquela política que as pessoas esquecem que o outro é um ser humano que precisa viver. Então eu sou a favor da biopolítica. Eu acho que a gente tem que fazer a política para a vida das pessoas, né? Eu sou um pró-vida em todos os momentos. Desculpa, vai lá. Como que você entrou na política? Na verdade, sempre curti política, né? Minha formação é em História e Ciência Política, sou um cientista político, dei aula em Ciência Política por 20 anos, né, no Centro Universitário São Camilo, nos cursos de História e Direito, e eu fiz parte de um grupo, né, chamado PhD na época, que era Professores de Humanidade e Democracia, que a gente criou em Cachoeiro vários debates, vários momentos, fizemos alguns eventos pró-democracia, e esse grupo formado por psicólogos, professores, alunos, né, advogados, pessoas também progressistas achavam que deveria ter um representante com um debate na Câmara, né, alguém que pudesse debater, que pudesse levar essas questões do debate democrático, e eu, no meu primeiro mandato, fui o quarto mais votado, né, por esse grupo, então alunos,
né, professores, profissionais liberais, né, então é o campo que eu atuava. Hoje eu não faço mais parte desse grupo, o grupo descabou para outras ideias, né, mas continuo como social-democrata, com uma base bem diversificada também de professores, psicólogos, advogados, acadêmicos, alunos secundaristas, né, e também hoje com adentramentos em muitos nos direitos comunitários, direitos sociais das comunidades, né? Gosto de também defender bastante essas causas. Você considera que a Câmara como um todo acompanha as suas ideias? Olha, eu hoje me sinto um pouco peixe, se ele é fora do aquário, assim, na Câmara, né? A Câmara hoje tem uma tendência, eles se consideram liberais na economia e conservadores no costume, grande parte deles, né? A gente respeita desde que não haja um extremismo, aquilo que eu falo. Eu acho que as minhas ideias progressistas devem 2 ou 3 ali, um pouco, no máximo, acompanharem, né? Mas assim, eu vejo que a política municipal, ela não deveria ficar muito pautada nessas coisas, não, como eu volto a dizer, né? As realidades da periferia, uma realidade que estende, extrapola direita e esquerda, conservadorismo e progressismo. Exatamente. A realidade, né, dos grupos sociais na nossa cidade, elas ultrapassam essa briga, essa picuinha de direita e esquerda que está deixando o cachoeirense torto. Por falar em briga, na semana passada você esteve envolvido em uma polêmica sobre a questão da exigência da vacinação para adentrar a Câmara. Uhum. Explica para nós como é que isso começou. Você apresentou algum projeto? Como é que foi isso, vereador? Democraticamente, a gente nem gosta de usar essas palavras exigências, né? Principalmente se nós tivéssemos o bom senso de acompanhar, né, o que o mundo todo está fazendo, que é se vacinar. Se eu não me engano, ontem a média de mortes baixou de 70 pessoas. Menos de 70 pessoas morreram no Brasil. Nossa. Né? Então a gente está num caminho, quanto mais as pessoas se vacinam, já estamos chegando a 70% da população vacinada com 2 doses. E eu penso que a vacina é o que está salvando a gente, a população mundial da Covid. Não sou eu que está dizendo, são os dados estatísticos que estão dizendo. É a ciência, a Organização Mundial de Saúde, a Anvisa, o próprio Ministério da Saúde, que criou uma campanha nacional de vacinação. E eu, enquanto vereador, eu vejo a fragilidade que a Câmara Municipal tem. A fragilidade em que sentido? Nós recebemos muitas pessoas, né, e nós prestamos um serviço, nós somos prestadores de serviço, nós somos servidores públicos, né? E tem muitas pessoas na Câmara que ainda não estão vacinadas, pessoas na Câmara que às vezes não usam a máscara, mesmo sendo uma lei, mas é uma lei que não é punitiva, né? Não há dentro da Câmara uma punição específica se você não usar máscara, depende do bom senso. Então, eu busquei acompanhar o que o Tribunal de Contas do Espírito Santo fez, o que o Supremo Tribunal Federal fez, né, o que o Senado Federal, o que a Assembleia Legislativa do Espírito Santo fez, que foram órgãos legislativos e órgãos, no caso, o Tribunal de Contas, que propuseram, né, a apresentação da Carteira Nacional de Vacinação para os servidores para poder adentrar o ambiente da Câmara. Então é um projeto de resolução, é só para os limites da Câmara Municipal. Eu, enquanto vereador, não tenho poder e nem penso, né, em fazer algo que seja discricionário do prefeito ou do governador, que é proibir a população, né, de andar as ruas sem que apresente a carteira de vacinação. Nós precisamos pensar na vida acima de qualquer coisa. Se vacinar hoje é uma questão de sobrevivência. Então fiz a propositura do projeto de resolução, 7 colegas vereadores assinaram o projeto e o projeto foi lido. E eu nem imaginava que um projeto como esse pudesse gerar uma polêmica tão grande, né? Muitos áudios rolaram dizendo que eu estava querendo ser um ditador, que eu estava querendo ir contra as liberdades individuais das pessoas, que eu estava querendo impor uma coisa. E aí eu fui xingado, né? Infelizmente, muitos áudios que difamaram a minha imagem, né? Me ameaçaram, inclusive, de queimar o meu carro. Eu falava que o meu carro seria queimado, que existe um povo contra. Convocaram pessoas para ir para a Câmara, né, para fazer lá um protesto, dizendo que eu estava querendo impor um passaporte, vamos dizer assim, de uma forma obrigatória. E a verdade é um projeto pró-vida. Eu não sei se a sociedade sabe, mas nós perdemos um vereador, o vereador Silvio Coelho Neto, por Covid. Perdemos uma assessora, a doutora Leia, e nós temos hoje em estado grave, né, na UTI. Parece que ele teve uma pequena melhora, mas um assessor, o pastor Valtair, que não tomou vacina do pastor, né, o assessor do pastor Delande Pereira Macedo.
Então, a ideia de se propor um projeto de resolução para a Câmara é apenas para proteger, primeiro, os servidores e também a sociedade que vai à Câmara Municipal, que busca cumprir os protocolos sanitários, lá a gente tem que usar máscara, cumprir as medidas de isolamento, né? E hoje a apresentação de carteira de vacinação, Regina e Marilene, tem sido feita, por exemplo, em grandes eventos, a economia está retomando, inclusive os bares estão abrindo, né, desde que as pessoas estejam de máscara, alguns deles até exigem apresentação de carteira de vacinação quando tem muita gente, para evitar aglomeração, shows têm acontecendo e exigindo a carteira de vacinação. Eu vi hoje a cantora e compositora Anitta, comentei até isso com outro vereador que esteve aqui conosco. A Anitta disse que quem não apresentar carteira de vacinação não entra no show dela. E vários artistas estão fazendo isso também. Final agora do Flamengo e Palmeiras, para entrar no estádio, né, tinham que apresentar a carteira de vacinação. Então tem sido uma regra mundial de combate à Covid, né, uma regra sanitária de combate à Covid. Ninguém está querendo ir contra as liberdades individuais, bem porque, Marilene e Regina, nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal de que, né, a Constituição Federal nos garante liberdades individuais, garantias individuais. Porém, nós estamos numa pandemia. Em caso de uma pandemia, segundo o ministro Roberto Barroso, a vontade coletiva tem que prevalecer as liberdades individuais. Porque a pandemia do Covid-19 não depende só de mim. Né? Todo mundo pode ser um transmissor em potencial da Covid-19. Então, se todo mundo não se vacinar, nós não conseguimos chegar naquilo que é a média de rebanho, que a gente fala, né? Que é um dado estatístico para poder controlar uma pandemia mundial. Né? Então, assim, é hoje uma obrigação para nós brasileiros, uma obrigação para a população mundial seguir essas recomendações, né, do Ministério da Saúde. Inclusive o próprio ministro da Saúde ontem fez uma live, né, falando sobre essa nova mutação do vírus, né, que está tendo na África do Sul, né, e falou que só a vacinação é capaz de controlar. E por que esse vírus está aparecendo lá? Porque a África, só 6% da população africana foi vacinada. Então, é uma prova, a ciência está aí com dados. Eu li também, vereador, que não foi nem uma questão de negar a vacina. É de não ter a vacina, porque não teve recursos para comprar. Então agora parece que tem um consórcio, né, um consórcio ligado à Organização Mundial de Saúde, vai estar fazendo um programa para tentar atender os africanos, né? E, gente, a desigualdade social é a prova, né? Por exemplo, se a África está com esse problema de desigualdade social, isso afeta o mundo inteiro. Porque aí, por causa disso, possivelmente, talvez tenha um novo lockdown na Europa, para a economia de novo. Aí vem os reflexos para o Brasil, a gente já está aí, ó, com uma portaria impedindo pessoas de entrarem no Brasil. Isso é ruim para as relações econômicas. Então, para aqueles que defendem até a liberdade econômica, a não vacinação vai atrapalhar até a economia. Porque pode fazer a gente, de fato, voltar a um lockdown, voltar a todas aquelas restrições de novo. Por quê? Porque a população não está se vacinando. Vereador, a Europa está entrando nessa onda de novo. Você acredita na vacina enquanto produto da ciência? Você acredita? Totalmente. Você tem medo de efeitos colaterais? Olha só, os efeitos colaterais, eles estão na bula de todos os remédios. Desde que a gente nasce, nós tomamos uma série de vacinas. Cada corpo é um corpo e os efeitos colaterais podem acontecer com uns como podem acontecer com outros. Qualquer medicamento a gente pode pegar a bula e ver os efeitos colaterais, seja num remédio, seja numa vacina. Eu teria medo se essa vacina não fosse autorizada pela Anvisa e pelos órgãos reguladores, né? A vacina, ela estava em testes, ela não é mais experimental. As vacinas que circulam no Brasil, desde uma nota na portaria do dia 30 de setembro, a Anvisa autorizou a vacina Pfizer, AstraZeneca, Coronavac e a Janssen. São autorizadas, elas não são mais vacinas em fases experimentais. A ciência, ela conseguiu em menos de 2 anos fazer algo assim, inacreditável para poder salvar a humanidade. Foi mesmo, que o Atila Amarino, que eu acompanho as lives dele, ele achava impossível. Ele achava que no final desse ano é que a vacina ia chegar, pelos estudos e
pelo as pesquisas que se faziam. Então foi quase um milagre que foi feito. Mas hoje o mundo é tão globalizado que uma descoberta de um cientista no Canadá bate imediatamente naquele cientista que está na França, no que está no Brasil. Né? Inclusive, então a ciência anda muito rápido. Inclusive, sim, a gente tem que agradecer muitos cientistas. Eu sou cristão católico, atuante, mas eu penso que Deus capacitou os médicos. Eu até falei assim, Lucas é médico de homens e de almas, Lucas foi um discípulo de Jesus. Foi. E Deus capacitou também os cientistas e os médicos para salvar a humanidade. Eles lutam pela humanidade. Tem que ser muito valorizados esses cientistas, esses médicos que estão na linha de frente, enfermeiros, técnicos, profissionais que estão na linha de frente, deveriam ser muito mais valorizados, não só economicamente, mas valorizados como seres humanos, porque eles estão dando a vida pra gente. E mais, né, vocês falando hoje a cientista sul-africana que inclusive descobriu essa nova variante, falou que por enquanto não é pra gente causar pânico, porque se a vacinação aumentar consideravelmente, né, a gente vai conseguir de fato impedir, né, por conta do nosso ciclo né, o próprio ciclo imunológico, impedir que essas variações continuem existindo, a gente vai ter mais imunidade, né? Então a gente tem que acreditar na ciência, acreditar nos epidemiologistas, infectologistas, que são médicos preparados específicos. Eu quero fazer uma menção aqui agora, Marilene, para aqueles que acham que a gente só faz críticas, né? O Ministério da Saúde conseguiu recuperar, pelo menos agora, talvez quando tivesse começado antes, né, o processo de vacinação, mas agora o Ministério da Saúde, os estados e municípios têm um programa que é baseado, volto a dizer aqui, na campanha nacional, no Plano Nacional de Vacinação. O Ministério de Saúde do presidente Jair Messias Bolsonaro é a favor da campanha nacional de vacinação. Tem vacina para todo mundo. Então, até os defensores do governo Jair Messias Bolsonaro têm que estar cientes que o próprio Ministério da Saúde, que tem o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acredita no Plano Nacional de Vacinação, acredita na vacina. Então, imagine como que um governo, né, como que o Ministério da Saúde vai estar colocando no mercado para vacinar a população uma vacina que não tenha comprovação dos órgãos fiscalizadores como da Anvisa. Então, ir contra a vacina agora por questões individuais, pessoais, personalistas, é ir de contramão ao que o mundo inteiro está fazendo. Exatamente. Né? Então a gente tem que trabalhar para que as pessoas se vacinem e tenham consciência de que a vacina salva a vida. Se tiver um efeito colateral, é um efeito colateral, uma dor de cabeça, uma febre, né? Mas a gente não tem dados estatísticos de mortes consideráveis de pessoas que morreram por conta das reações adversas da vacina, ou pessoas que morreram depois de serem vacinadas. Nós tivemos pessoas que morreram depois das doses, mas pessoas que já tinham imunidade baixa, comorbidades, né? Mas olha o índice de pessoas que não estão sendo internadas nos UTIs. Hoje nós temos vagas nos hospitais, nós temos mais leitos nos hospitais. Mudou toda a história, mudou toda. E outra coisa, gente, a gente está começando a ver a economia da cidade fluir. Né? Tudo aberto, aquelas lojas fechadas era uma tristeza. Exatamente, eu penso que a gente tem que continuar com precauções, a gente não pode abrir geral, assim, meu pensamento, a gente tem que continuar usando máscara, as pessoas têm que ter consciência, né? Eu vejo às vezes bares, por exemplo, pessoas ficam sem máscara porque às vezes estão consumindo, mas tem que ter essa consciência, ó, não estou consumindo, coloca a máscara de volta, né? Se vai ter um contato com mais pessoas, coloca a máscara de volta. Eu acho que nós temos que ser fiscais de nós mesmos, né? Que é o fiscal da vida, né? É o fiscal da vida. Como está o seu projeto hoje na Câmara? Ele vai ser votado? Votado? Possivelmente ele passou pelas comissões, né? Pelo que eu sei, a Procuradoria deu parecer favorável. Mas a gente está dependendo do parecer da Comissão de Redação e Justiça, da qual fazem parte o vereador Juninho Correia, o vereador Eli Correia e o vereador Delande Macedo. Eles são os 3 membros, né, presidente, relator e membro. Eu não sei como que eles vão dar a constitucionalidade, né, do projeto. E a gente espera, depois de passar por essas comissões, a gente pedir para votação. Mas eu acho que a gente tem que votar o mais urgente possível, né? Porque cada dia que a gente passa, a gente continua impedindo que as pessoas tenham acesso, vamos dizer assim, às proteções necessárias que têm. Então, volto a dizer, não é uma exigência ditatorial, de forma alguma. Às vezes a gente questiona o político, mas às vezes o político ele representa para a sociedade
às vezes a vontade daquilo que um pai quer para um filho, né? Exatamente. Eu, por exemplo, meus pais às vezes nem sempre faziam tudo que eu queria. Meus pais às vezes diziam a hora que eu tinha que chegar. Meus pais, pela minha educação, me davam os limites que eu tinha que ter, né? E em nenhum momento eu achava que isso era uma ditadura. Então, às vezes, as leis que existem para o bem da sociedade, né, elas podem ser interpretadas por um e outro como ditadura, mas não. Quando são leis que são para a vida, que são leis que querem preservar as pessoas, eu nunca vi as pessoas querendo botar fogo no carro do outro por causa do cinto de segurança, por exemplo. Eu sou contra o cinto de segurança, então vou fazer uma campanha contra aqueles que usam cinto de segurança, porque o cinto de segurança mata as pessoas, porque eu já vi acidentes de pessoas morrendo enforcadas com cinto. Mas quantas vidas o cinto de segurança salvou? Exatamente. Então, quantas vidas a vacina que está aí está salvando? Eu lembro que quando tornou-se obrigatória a cadeirinha para a criança de menos de 7 anos, quanta revolta, porque ninguém queria comprar a cadeirinha, não queria ter despesa com a cadeirinha. E aí descobriram que tinha um acidente, que a cadeirinha não salvava, aí começava aquela polêmica toda. Eu sei que a cadeirinha está lá, tranquilamente. Você tem que preocupar com a segurança geral Da população. E existe ainda no projeto de resolução um artigo que diz o seguinte: se você tiver um laudo médico que impeça você de tomar a vacina, você também pode apresentar esse laudo médico e você vai ter a sua entrada. Né? Porque às vezes existem pessoas que têm algumas comorbidades, né? Existem alguns estudos, eu já vi alguns médicos falando de alguns estudos para grávida, né? Que de repente não é viável tomar vacina depois de tantos meses de gravidez. Então a gente também não quer ir contra os estudos do médico. Eu sou apenas um professor de história que está baseado em protocolos que estão acontecendo em vários países. Só para poder ter ideia, é uma colinha aqui porque eu não gravo o nome. Olha quantos países já estão adotando a carteira de vacinação. Os Estados Unidos, nas cidades como Nova York e Los Angeles, a cidade de Nova York é a maior da América Latina, toda a União Europeia, Israel adotou e depois que conseguiu, vamos dizer assim, vencer a pandemia, tirou, foi revogado. Holanda, Portugal, Itália, França, Grécia, Japão, Coreia do Sul, Singapura, China, Áustria, Dinamarca, o passaporte foi adotado e extinto e agora vai estar retomando porque os casos de não vacinados estão voltando ao Covid. Eslovênia, Irlanda, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, um monte de outros. No Brasil, Tribunal de Contas, Câmara de Deputados Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual. Aqui no Fórum de Cachoeiro, as instâncias federais estão adotando a apresentação de carteira de vacinação. O governo do Estado do Espírito Santo, a partir de 1º de dezembro, essa semana, vai adotar para todos os servidores a apresentação do comprovante. Então, o que a gente está fazendo, né, é apenas seguir o curso da proteção. O que está sendo feito. Exatamente. Vereador, como é que você se sentiu diante das ameaças que você recebeu? É assim. Você se surpreendeu? Você se assustou? Você teve medo pela sua família? Como é que foi isso? Assim, a gente teme, porque a rede social, ela virou, às vezes, uma terra de ninguém. A gente não conhece as pessoas, né? E as pessoas não me conhecem. Não conhecem o Diogo Pereira Lube, que é pai, o Diogo Pereira Lube, que tem 2 irmãs, o Diogo Pereira Lube, que é casado, o Diogo Pereira Lube, que tem família, o Diogo Pereira Lube, que tem amigos, né, que tem uma vida social, que é professor, né, que tem os hobbies dele. As pessoas não sabem. E quando as pessoas ofendem contra a sua honra e ainda ameaçam a sua vida e instigam outras pessoas a falar, toca fogo nele, comunista, me diz onde ele mora, que eu vou atrás, né? Vamos lá mesmo, esse cara é um ditador. Isso deixa a gente um pouco preocupado. Assusta. Deixa um pouco preocupado, porque a gente não sabe de onde pode vir. Eu já tive meu carro fechado, com a minha filha dentro, né, por conta de um radical que gritou comunista e me jogou. As pessoas não sabem às vezes o que é ser social-democracia, não sabem o que é o fascismo, às vezes não sabem o que é o comunismo. Acho que nós precisamos nos educar mais, ouvir mais, ter mais amor. Eu acho que o amor, como diria Chico Santa Cruz, né, a maior revolução que existiu foi amor. Jesus Cristo pregava o amor, né, os direitos humanos pregam o amor. E eu não entendo tanto ódio que as pessoas destilam por conta de uma coisa que é para proteger as pessoas, que é para proteger o cidadão, que é para proteger a humanidade. Então, eu tenho muita tranquilidade em dizer às pessoas que me conhecem como eu sou muito tranquilo, como eu sou uma pessoa tranquila, como eu sou uma pessoa do bem. Mas às vezes ofende a honra da gente, a gente tem filha. Tem ver minha filha falando assim, pai, por que você é um canalha? O que é um canalha?
É difícil você ouvir da sua filha. Nossa, é muito triste. Isso. O que é isso, pai? Então, a gente fica um pouco magoado e triste, porque por trás de um representante político, eu já pensei em desistir algumas vezes, mas meu grupo faz com que eu não desista. Fala que não, a gente tem que ter voz. Você tem que terminar. Sim. Não é dinheiro, Regina e Marilene. Né? O salário de vereador é grande. O salário de vereador é um salário muito bom. Às vezes eu até acho que vamos dizer assim, o salário de vereador, a gente tem que ser muito fiscalizado pelo salário que a gente ganha de fato, né? Mas é muito trabalho, porque a gente tem isso aí, né? A gente tem essas coisas que às vezes o político no Brasil hoje, ele todo é uma farinha do mesmo saco. Todo mundo acha que todo político é uma farinha do mesmo saco. Que ele é um falso, que ele é um canalha, que ele é um corrupto, né? Que ele só pensa no bolso dele, que ele só pensa no grupinho dele. E eu fiz história, né? E eu estudei ciência política e sou um cientista político e tentei, e tento ainda tentar colocar muito em prática as teorias. Eu tento seguir a legalidade, eu tento seguir a justiça, eu vou com a constitucionalidade, né? Às vezes eu tenho que apelar, às vezes, porque a justiça, a moral e a legalidade, às vezes elas se esbarram. Né? Sim. Mas eu tento ser muito coerente nas minhas votações, eu não tenho laços de prisão com o prefeito, não tenho laços de prisão com uma oposição burra. Acho que a gente tem que ser coerente pelo melhor da cidade, é isso que a gente tem que ser. Né? E às vezes a gente apanha de todos os lados. Então hoje eu apanho daqueles que se dizem direito conservador, às vezes eu apanho daqueles que se dizem mais de esquerda também radical, apanho do cara que não conhece política. Então a gente apanha de tudo qualquer lado, isso deixa a gente temeroso mesmo, né? A gente espera que as coisas mudem, a gente espera... Pra você não temer, você teria que ser omisso. Exatamente. Ficar passar na Câmara sem abrir a boca, sem ter opinião. Isso não é meu perfil, né? Quem me conhece sabe que eu vim para ser um democrata, né? E a democracia você precisa falar, você precisa ter voz, dar voz, mas também ser ouvido. Vale a pena o preço que se paga por ter opinião, por... tentar ser coerente, né? Eu acho que a sociedade tem que fazer essas análises assim também, né? Eu fui reeleito num momento de muita dificuldade, num momento de pandemia, né? Fui eleito com 795 votos que eu quero honrar, eu quero fazer honrar. Eu acho que a democracia vale a pena. Eu acho que a democracia tem que estar acima de qualquer coisa. Uma democracia com respeito, com virtude, né? O Ciro Gomes uma vez falou, falou até num programa, acho que foi num debate, falou assim, a democracia é deliciosa. Ela é deliciosa, mas a gente não pode se aproveitar das delícias da democracia para ter excessos e pregar contra a vida dos outros. Pregar com irresponsabilidade contra algo que é para salvar as vidas. Volto a dizer, necropolítica, tô fora. Eu sou a favor da biopolítica sempre. Explica a diferença de necropolítica para biopolítica. A necropolítica foi um termo também criado, né, por um historiador, por um antropólogo africano, né, que diz o seguinte, que as pessoas se aproveitam, por exemplo, da vida alheia para poder ter voto e não se importam, por exemplo, com a vida das pessoas. Quantas pessoas aí criaram, por exemplo, grupos de apoio para poder tomar cloroquina, por exemplo, hidroxicloroquina, né? E quantas pessoas foram incentivadas a tomar no momento de desespero, mesmo sabendo que aquilo não era eficaz, mesmo sabendo que aquilo poderia prejudicar a saúde. Quantas pessoas inflamam as outras a ir para movimentos contrários? A necropolítica, por exemplo, o Hitler fez. Eu achei até engraçado, Regina e Marilene, que o Holocausto foi usado, na semana passada na tribuna, foi usado a ideia de que o passaporte da vacina, a carteira nacional de vacinação, foi comparado ao Holocausto. Que o que eu estava querendo fazer era como se o holocausto que foi feito com os judeus não tem o menor sentido. Não tem nem o holocausto foi exatamente a necropolítica. Foi você pegar os judeus, pegar os ciganos, pegar os homossexuais, pegar os negros, pegar as pessoas que eram nômades, pegar as pessoas que eram semitas e exterminá-las. Tirar os direitos delas e exterminá-las. A ideia de apresentar uma carteira de vacinação é salvar as pessoas. É salvar as pessoas. É exatamente salvar essas pessoas e proteger as outras pessoas. Não tem nenhuma relação com o Holocausto. Então essa relação, inclusive, foi refutada pela comunidade israelita. A comunidade israelita fez uma declaração, um depoimento refutando totalmente esse tipo de comparação. 6 milhões de judeus foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial no Holocausto. Sim. E quantas vidas as vacinas estão salvando? Exatamente. Vereador, o que você pretende para o seu futuro?
Seu futuro político. É isso que a gente quer saber, né, Marilene? É isso aí. Então, acho que eu fui eleito, né? Eu não fui eleito só com os 795 votos, eu fui eleito por uma população de Cachoeiro. Estou à disposição da população de Cachoeiro. Né? Meu mandato está aberto para qualquer dúvida, para qualquer pedido. Né? Um dos papéis do vereador é fazer indicações, né? Indicar, cobrar, fiscalizar, mediar essa relação entre o legislativo e a população. Eu estou à disposição, assim, eu vim para ser vereador, Marilene, fui eleito como vereador. Agora o futuro Deus pertence, né? A gente tem que ver os contextos, o que vai estar acontecendo daqui para frente, né? Eu quero continuar sendo professor, eu acho que ser professor para mim é uma honra ser professor, né? Que é aquilo que Dona Fizoca foi, minha mãe, né? Dona Antônia Augusta Pereira, que a gente chamava de Dona Fizoca, foi professora, então segui os passos dela, quero continuar sendo professor. E me coloco à disposição, né? Seja politicamente como vereador ou dentro do contexto, né, e da situação que tiver, quem sabe até outras coisas, mas por enquanto eu penso em ser vereador, em continuar como vereador. Muito bem. Obrigada, vereador, muito obrigada pela sua participação. Gostou, Marilene? Gostei muito. Muito. E você vai pedir o quê para quem está assistindo? Você que está aqui assistindo, dá um likezinho aqui. Diz que gostou, diz. Outra coisa, se tiver alguma pergunta, pode comentar. A gente manda pro vereador depois e para você a resposta, tá bom? Se você der um likezinho aqui, esse vídeo vai chegar ao maior número de pessoas. Tchau. Até o próximo Entre Elas.